Olá, vascaínos! O Vasco fez tanta questão de jogar no Maracanã, abriu mão de uma liminar para jogar o jogo contra o Urubu em São Januário e vai ter prejuízo no Maracanã. Vou te contar essa história todinha. Olha, tem desfalques, tem jogador novo relacionado, tem muita história para te contar nesse vídeo. Então, aproveita, deixa logo o seu like, vai lá também, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. E vamos embora para esse esquenta aí do jogo Vasco-Flamengo, que tem muita coisa para a gente falar. Vamos lá, vamos pro vídeo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e olha, nós estamos começando o vídeo do esquenta. Sempre tem um vídeo antes que a gente coloca no canal quando tem jogo do Vasco, né? E hoje, sábado, é o vídeo do esquenta para o jogo do Vasco e Flamengo, que vai ser às 6h30 da noite no Maracanã. Transmissão exclusiva da Amazon Prime. Mais um canal que tem que assinar aí para poder assistir os jogos todos do Vasco, né? E tem jogo que é exclusivo da Amazon, tem jogo que é exclusivo do fulano, jogo exclusivo do ciclano, tem que ter todo mundo hoje em dia. Então é mais um canal para você gastar o seu dinheirinho aí suado nesse time patético do Vasco, por enquanto, né? Vamos nós. Olha só, antes de começar a falar do esquenta de Vasco Flamengo, só uma coisinha rápida, vamos colocar aqui um vídeo para que a gente possa assistir os lances do JP. Eu falei que o JP arrebentou jogando de 10, e muita gente vem me criticando. O JP é segundo volante, é um lerdo, e não sei o que. Cara, ele está jogando de 10. Ele jogou na base de 10, ele jogou na base, no último momento dele na base, ele estava jogando de 10. O Zuccarello não tinha subido ainda, ele jogou de 10 e jogou muito bem. E aí no Vasco ele não tinha oportunidade de jogar de 10. Que o Vasco tinha o Payet, tinha o Coutinho, né? O Estrela machucado, e ele ficava ali entrando como segundo volante, totalmente perdidão, meio lento, meio devagar, mas ele não é mais esse jogador lento que o que a gente viu naqueles jogos. Eu acho que ali ele estava mal posicionado, estava meio perdido. Eu falei isso aqui na época. O cara é jovem, o cara só tem 19 anos, cara. Tem que reposicionar ele está num profissional, ele está pegando cancha, ele está mal posicionado, ele está perdido em campo, por isso que ele está lento. Mas galera aí, a torcida do Vasco começou a pegar no pé do cara e acabou que o Vasco fez entregou ele lá pro Havaí. Parece que, fui pesquisar, parece que não tem o preço do passe fixado. Então ele está sem o valor de compra, né? Então ele pode terminar um empréstimo e voltar pro Vasco. Tomara que ele volte pro Vasco. O moleque tá jogando bola. Vou mostrar alguns lances dele aí pra gente dar uma olhada. Analisa aí, ó. Vamos ver alguns lances do JP, ó. Aí, ó. Ele no meio aí, ó, tá vendo? Aí ele vai, ó, girou em cima do cara, tentou fazer o gol. O lateral esquerdo vai procurar ele, achou ele ali, ó, no meio de campo, à frente dos volantes, ó, passou por um, enfiou a bola. Outra jogada dele aqui, ó, olha onde que ele tá, olha como ele vai se antecipar. Ó, antecipou, pegou. Ó, quem é que sempre fazer isso hoje? O Hugo Moura? Vamos lá. Aqui, ó, quem tá mais à frente, ó, tomou falta. Agora ele vem mais atrás buscar a bola. Olha a virada de jogo. Não sei se vocês estão reparando. Trabalha com a direita e trabalha com a esquerda. Né? Ambidestro, ambidestro. Olha lá. Chapeuzinho. Esse time de branco é o Operário que a gente vai pegar na Copa do Brasil, tá? Ó, matou agora com a esquerda e já virou com a esquerda para o lateral esquerdo que não conseguiu matar a bola. Aí vem ele aí, ó. Divide, levanta a bola. Pum, quase, hein? Uma jogadinha de efeito, né? Tem que ter tocado primeiro, papel. Outra inversão de jogada, outra virada de bola perfeita. Lá do outro lado. Comandando o meio-campo do Havaí. Aí saiu o gol. Comandando, roubou a bola no meio, vem. Um, dois. Aí deu azar. Cara, comandando o meio de campo do Operário. Você viu que o cara tá comandando o meio de campo do Operário. Esse jogador nós não temos no Vasco. Você tem um jogador desse do Vasco? Você não tem esse jogador no Vasco, moderno, rápido. Aí, cadê o Soninho? Ah, ele é Soninho, ele é lento. Cadê o cara lento? Cadê o cara Soninho? Ó, tocando sempre de logo, não fica com a bola, não fica carregando a bola à toa. Esse jogador a gente não tem no Vasco, mas o Havaí tem um jogador do Vasco lá que faz esse papel. E a gente não tem ele no elenco. Hoje, esse cara tinha que estar no banco. Esse cara tinha que estar jogando no banco. Mas hoje a gente tem Payet. Hoje não, a gente não vai ter o Payet. Mas a gente fica pagando 1,5 milhão pro Payet.
né? 1,5 milhão para o Coutinho jogar só algumas partidas. Estou dizendo que o JP é mais jogador do que o Coutinho. Mas o JP tinha que estar no elenco, cara. É um jogador que não podia ter sido descartado assim com essa facilidade. Fala em jogador descartado, Figueiredo fez gol lá no América Mineiro. Só para a gente ir registrando jogadores nossos da base que estão sendo espalhados por aí e que o Vasco não dá oportunidade e os caras estão se destacando nos seus times, né? Mas aí, parabéns para o JP, espero que realmente não tenha passo fixado, porque no Vasco é tudo meio confuso, né? Meio nebuloso. A informação é que não tem, mas pode ser que chegue lá na hora de acabar o empréstimo. Não, tem sim. Tem uma cláusula, e nem o contrato do pai, era só até dia 5 de maio. Mas aí não, tem um acordo que vai dar para ele mais 2 meses. Pô, acho que tudo é meio obscuro, né? As coisas não falam, né? Outra coisa que aconteceu aí, para a gente poder já entrar no assunto do jogo, né? É que o Rossi deu aquela debochada no Vasco, né? Falando que o mando de campo é do Vasco, mas o jogo é na casa deles, insinuando que o Vasco não tem um campo, não tem um estádio para enfrentar o Flamengo. E aí teve que pedir emprestado a casa do Flamengo. O Vasco alugou o estádio do Flamengo para poder jogar contra o Flamengo. Deu uma ironizada, deu uma debochada na Flá TV. E isso está pegando mal dentro do Vasco. Mas, cara, ele está errado? A pergunta é, o Rossi está errado? Ah, tá, porque o Maracanã é nosso. O Maracanã é de todos. O Maracanã é de todos? O Maracanã é nosso? Ou o Vasco foi lá se ajoelhar e implorar para jogar no Maracanã? Olha, hoje saiu a operação do Vasco no GE. O Vasco vai ter prejuízo. Esse novo acordo do Vasco com o Maracanã, o Vasco paga um aluguel de 250 mil, diz que é o mesmo que o Fluminense está pagando também. O Vasco aluga o estádio por 250 mil ao consórcio Maracanã. E aí ele tem direito agora à operação dos bares e estacionamento. Bares, restaurantes, estacionamento. Não tem acesso a valores ao camarote. Camarote, o Vasco não ganha nada no camarote. Está pagando o aluguel do estádio, né? E tem todo o aluguel, o Vasco ainda tem que pagar a operação. O que é a operação? É os funcionários, né, das empresas terceirizadas do consórcio Maracanã que fazem o jogo. É o staff de segurança, é o pessoal de bilheteria, limpeza. Você tem que contratar, e você só pode contratar fornecedores de serviço cadastrados no consórcio Maracanã. Aí não está errado, tá ok. Pessoa, cada jogo que o cara alugar, eu vou alugar o Maracanã, aí pô, eu vou alugar para o Bahia vir jogar aqui, ok. Aí o Bahia quer trazer os fornecedores dele, pô, não dá. Tem que ser os fornecedores que eu tenho aqui cadastrados. Você escolhe e você contrata. A vantagem de agora o Vasco ser o mandante da operação, está dentro do consórcio como mandante da operação, o Vasco pode escolher os setores que vão abrir, que vão fechar, e aí o Maracanã, o consórcio, diz quantos funcionários vai precisar de cada fornecedor. Isso vai diminuindo o custo da operação. O Vasco acabou de fechar o setor leste, né, não vai ter mais, o setor leste não vai vender. Isso que a procura de ingressos foi muito pequena. 25 mil ingressos somente até agora. A torcida do Vasco não vai ao jogo, não está querendo ir, não tem interesse nessa partida. A torcida do Flamengo está segurando grana para ir no jogo da Libertadores, porque acha que o jogo de hoje é ponto ganho. O jogo não tem interesse nenhum, não tem apelo comercial nenhum. E o Vasco lutou para ter esse prejuízo no Maracanã. O Vasco está com muito dinheiro, lutou, se humilhou, foi lá no Sport TV dizer que o mais importante era o reconhecimento da dupla Fla-Flu e vai tomar um prejuízo no Maracanã. Em São Januário, os borderôs do Vasco em São Januário, se o estádio lotar, ficar lotado, em São Januário, o borderô do Vasco é no máximo, 500 mil reais líquido. Mas estava ganhando 500 mil reais líquido, né? E em São Januário o jogo ia lotar. Então, se daí ia querer ir para ver o jogo do Vasco em São Januário. Mas no Maracanã, cara, pô, um jogo desse, perigoso, com duas torcidas, São Januário seria a torcida única. A torcida não vai, cara. E o time é horroroso. Então o Pedrinho primeiro tem que entender que o que faz o público ir, se você quer ganhar dinheiro com estádio, não adianta você ter um estádio gigante se você não tem um time. A galera não vai, cara. A galera não vai ver jogo do Vasco contra um time forte, né? Que o Flamengo é o time forte hoje em dia, é um time a ser batido no campeonato, é o líder do campeonato, acabou de dar de 6 no Juventude. A galera não vai pagar o seu ingresso, botar o seu dinheirinho no fogo, correr risco de vida, porque no entorno do Maracanã o pau quebra das duas torcidas. Se você levar teu filho com a camisa do Vasco, um animal qualquer desse está arriscado a te arrebentar, né? Porque você está com a camisa do Vasco, ou também como se fosse inimigos mortais, né? O cara nem é de torcida organizada,
vai estar arriscado a sofrer alguma coisa com isso. Metrô, transporte público, até você ir até o seu carro, às vezes bota o carro na UERJ. Então, cara, o torcedor não vai. O torcedor não vai, é um jogo de alto risco. E você vai lá fazer o quê? Essa aqui é a grande verdade. Você vai lá para ver quem? Você vai lá ver o Hugo Moura, o Jair, você vai para ver o Lucas Freitas, você vai pagar ingresso para ver quem? O Piton? Não, vai pagar o Coutinho vai jogar com ele. Vou pagar o ingresso para ver quanto? Eu vou ter reembolso depois, porque ele vai jogar 60 minutos para fazer 4 lances, 5 lances. Muito pouco, cara. É muito pouco. Então o torcedor do Vasco não vai. Ninguém é bobo. O Pedrinho tem que entender que o que faz encher o estádio, o que faz a torcida se engajar, é time competitivo. E o Vasco hoje não tem um time competitivo. O Vasco não tem nenhum time. O Vasco tem um bando de jogadores que se reúnem para entrar em campo. Isso porque, apesar do elenco não ser tão horroroso assim, é um elenco fragilizado, não é o oitavo do brasileiro, nem perto disso. Mas ainda assim dá para montar um time. Mas o Vasco não tem esse time, porque o Vasco não tem nada. O Vasco não tem um treinador que tenha conseguido colocar no Vasco um esquema. O Vasco não tem um esquema, você não sabe como é que o Vasco joga, se o Vasco marca alto, se o Vasco marca baixo, se o Vasco marca pressão, meia pressão, marca por zona. Você não sabe nada disso. Como é que o Vasco sai jogando? Se o Vasco tem jogadas de triangulação na frente, o Vasco tem uma jogada de infiltração que vai surpreender o Flamengo. Não vai. O Vasco não tem nada. É um cata-cata, dá a camisa, vai lá, joga e reza. Então, eu já devia ter demitido o seu treinador há muito tempo, está perdendo tempo, está rezando para perder. A diretoria do Vasco está rezando para perder hoje para poder mandar o cara embora. Essa que é a verdade, cara. O pessoal quer que o Vasco perca o jogo para poder mandar o cara embora. Isso é uma vergonha. O Vasco está tendo prejuízo no Maracanã. Tá? Já falei que o Rossi debochou do Vasco. Estou olhando aqui a minha cola, tem uma cola aqui das notícias para eu falar. E o Vasco vai ter 3 desfalques, né? O Maurício Lemos, que ainda não voltou da fratura da costela, não tem previsão de voltar. O Paê, que machucou o joelho, mas ninguém sabe bem o que é. Parece que é a mesma condição que ele teve no ano passado. Ele ficou 3 semanas fora, então vai voltar lá depois do final do contrato, dia 5 de maio, já com um novo contrato. Aí até pegar forma, se recuperar, pegar ritmo, acabou o contrato de novo. É para rescindir com o cara agora, mas essa diretoria que não toma decisão nenhuma, diretoria frouxa, covarde, uma diretoria, um monte de gente que está lá, que não entende nada de futebol, vai ficar com o Paê lá, vai arrastar o Paê, tal, até o finalzinho do último dia do contrato, que não tem imaginação, não tem tino comercial, não sabe fazer as coisas no futebol, não entendem de futebol. Essa que é a verdade. Esses caras estão lá. 2 novidades que estão confirmadas já para o jogo de hoje, vão ser relacionadas, provavelmente vão para o banco, é o Sforza, né, e o Zuccarello. Isso porque o Paê está fora, o Zuccarello vem para cobrir essa posição de 10 aí, e o Sforza para cobrir a situação do Tietê. O Tietê não está contundido, o problema do Tietê é uma questão grave até, é um probleminha com o filho dele recém-nascido, o dele está com probleminha recém-nascido, nasceu há pouco tempo, e está com um probleminha de saúde grave, o cara não está com cabeça para jogar, o Vasco dispensou ele até do treino, ele já não viajou contra o Ceará, mas se apresentou depois, o Vasco dispensou ele, vai lá, cara, resolve o problema, fez muito bem o Vasco, tá certo, família em primeiro lugar, o Vasco está com a razão, infelizmente é um choque para a gente, mas o cara não está com cabeça para jogar. E outra coisa, tem que ver o filho dele, cara, ele tem que ir lá e ver o filho dele. O Vasco fez correto, parabéns ao departamento de futebol do Vasco, que tomou uma atitude correta de dispensar o cara. Pô, não tem como, vai lá, vê o teu filho, resolve o problema do teu filho, depois a gente vê como é que fica aqui. Ó. A situação é grave do menino e o problema é sério lá. Tomara que dê tudo certo pro Tietê e fique tudo bem. No mais, é isso, né? O Vasco deve ir a campo, provavelmente, com o time escalado com o Léo Jardim, PH, o João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Jair, e aí não se sabe se vai entrar o Paulinho, né? Seria o terceiro volante, mas pode ser Hugo Moura, Jair e Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira e Verratti. Pode ser esse o time, como pode ser também o time com a chegada do Zuccarello. Pode ser que o time seja Hugo Moura, Jair, Garré, Coutinho, Nuno Moreira e o Verratti. Eu estou apostando até que seja esse time, tá? Hugo Moura, Jair, Garré, Coutinho, Nuno Moreira e Verratti, porque o Carille não é de fazer grandes mudanças, ele não tem grandes estratégias, ele não tem isso.
ele não é um estrategista que ele muda o time dependendo do jogo. Então, ele não tem nada, ele não treina nada, ele vai mudar o cara para fazer o quê? Para fazer nada, porque ele não treinou a formação, não tem essa estratégia, ele não é estrategista, ele não é nada. Ele não sabe jogar, ele é um covarde, é um covardão, é um time que não consegue jogar nada, e ele lá com as suas covardias. Você vê aí o Fluminense aí com o Renato Gaúcho. O que o Renato Gaúcho fez? Ele está ganhando todas as partidas. O que o Renato Gaúcho fez? Tirou a covardia do Mano Menezes. É o mesmo time. O mesmo time que, tá sendo, que jogava com o Mano Menezes joga com o Fluminense. E joga com o Renato, desculpa. Por quê? É o mesmo time. O que o Renato fez? Botou o time para frente. O time agora marca lá em cima, adiantou as zagas, fez um ajuste e agora ele está ajeitando as jogadas que ele está criando, as jogadas do Fluminense. E o Fluminense está ganhando. Ele só deixou de ser covarde. Partiu para dentro. Não dá para você ser covarde contra o Ceará, cara. Não dá para você entrar com covardia com o Ceará. E o time do Vasco é esse. O time que é a cara do seu treinador, né? Um time covarde. Mas, galera, de qualquer maneira, hoje às 18h30 tem jogo do Vasco e Flamengo. Nós vamos estar aqui na live de pré-jogo às 17 horas. A partir das 17 horas nós vamos entrar ao vivo já para falar do jogo, né? Falar de arbitragem, falar da nossa expectativa. Vamos ver a lista de relacionados que não foi divulgada ainda, né? Deve ser divulgada lá para as 2h30, 3 horas da tarde. A gente não sabe quem é que vai ser relacionado para o jogo, né? Quem é que vai mesmo para o jogo, né? Quem vai sentar no banco. A gente não tem essa noção ainda. Então nós vamos ter os relacionados lá para umas 3 horas da tarde. Então no pré-jogo a gente já traz a lista de relacionados, traz a arbitragem, traz a nossa previsão, e vai ter notícias aí vazando aí na imprensa sobre o Vasco. E aí, quando for 5h30, sai a escalação oficial, a gente debate essa escalação e tenta entender como o Vasco pode, pelo menos, empatar o jogo com o Flamengo. É muito triste, né? Você ter que falar de Vasco e Flamengo como a gente fosse o perdedor já. Já sabemos que vamos perder o jogo. É muito difícil. Para mim, então, isso é bem complicado, né? Aceitar uma situação dessa, porque eu sempre competi em Vasco e Flamengo. Eu sempre vi o Vasco competindo. Já vi o Vasco com times piores, vi o Vasco com times melhores, mas sempre competindo. Dessa vez, nesses últimos anos, a gente já entende que a diferença é muito grande. O Flamengo deve entrar com um time reserva, né? Um time alternativo, um time reserva, mas mesmo assim o time reserva dos caras ainda é melhor do que o nosso titular. A nossa diferença é muito grande, né? Nosso time talvez fosse o terceiro time deles. Se eles contratassem os jogadores nossos do Vasco, os jogadores do Vasco seriam o terceiro na posição deles lá, né? Salvo um ou outro aí, mas salvo um Coutinho. Poderia tentar disputar a vaga com a Arrascaeta, com o De La Cruz, salvo o Coutinho. O resto tudo, Verratti também, talvez fosse titular, o resto tudo é terceiro reserva. E esse é o elenco do Vasco, o oitavo melhor do brasileiro, segundo o nosso presidente, que está entendendo tudo de futebol. Galera, é isso. 18h30 tem jogo, Amazon Prime, e nós aqui na live a partir das 17 horas. Vem com a gente, já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e vem com a gente às 17 horas para essa live, que vai ser bem legal, para a gente falar do jogo Vasco e Flamengo, e depois tem um pós-jogo, né? Depois do jogo, 5 a 10 minutinhos depois do jogo, a gente entra ao vivo novamente com o pós-jogo, aí dá nota, e aí, se o Vasco vencer, já sabe, né? Vou entrar na live gritando, ei, Carille é nosso rei. Tá combinado isso já desde antes do jogo do Ceará. Só que o Vasco não vence pra gente fazer isso. Será que vai dar tempo? O Carille vai cair, eu não vou nem poder falar que a Carille é nosso rei. Galera, um grande abraço, fica com Deus. Até a live de pré-jogo às 17 horas. Tchau.